Olá, tudo bem? Direto da periferia do Brasil, então, nós estamos gravando mais um vídeo para continuarmos a conversar sobre as questões brasileiras, especialmente as brasileiras, né? Como eu disse na postagem anterior, nós vamos tratar nesse vídeo agora a Constituição brasileira. Então, na verdade, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a gênese da atual Constituição. Como vocês viram no vídeo anterior, o Tancredo Neves ele ganhou a eleição no colégio eleitoral, lógico, né, com apoio popular, prometendo que convocaria uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Na sequência vocês vão ver que não foi bem isso que aconteceu. O Sarney, já acho que no mês de junho de 85, no mesmo ano que ele assumiu, o Tancredo morreu e ele assumiu em definitivo, ele mandou uma mensagem para o Congresso e o Congresso, então, foi debruçar sobre o tema da convocação de uma Constituinte. Só que essa convocação aí meio que saiu pela culatra, né? Não saiu pela culatra, porque o que acontece? Uma Constituição é o que é? O registro de nascimento de qualquer país, qualquer estado, né? E como tal, normalmente faz-se uma Constituição para fundar um estado. E no caso do Brasil, não era fundar um estado, mas de certa forma seria refundar o estado. E se a gente pegar as melhores constituições do mundo, pegar como exemplo a americana, eles elegeram ou escolheram, não sei bem como é que eles fizeram, mas eles pegaram lá alguns notáveis, algumas pessoas bem instruídas, bem capacitadas para isso, se reuniram num determinado local lá, se não me engano, na Filadélfia, né? E fizeram e escreveram, redigiram a Constituição americana com base naquilo que a sociedade discutiu até então. Houve aquele movimento dos federalistas contra os não federalistas, né? Mas acabou saindo, promulgada a Constituição, aqueles senhores que haviam votado, haviam discutido a Constituição, pegaram o boné, foram embora e vida que segue. Essa Constituição atual nossa, o que aconteceu com ela? Foi convocado, ao invés de se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, foi convocado um Congresso, foi votado um dispositivo que transformava o próximo Congresso a ser eleito em 86 num Congresso Constituinte, com poderes constituintes, soberano, podendo criar uma Constituição a partir do zero. E esse Congresso foi eleito em 86, em 87 eles começaram a trabalhar, e em 88 a Constituição foi promulgada. Aí o que aconteceu? Esse Congresso, ele tinha poderes constituintes e era um Congresso normal, foram eleitos deputados, senadores, e tinha o poder normal dele, de congressistas, né? Era um Congresso que funcionava no Brasil normalmente. E num determinado período do dia ou da semana, qualquer coisa lá, não vamos entrar em detalhe aqui como é que funcionava essa repartição de atividade dos parlamentares, né? Mas uma parte do tempo deles eles usavam para ser congressistas ordinários, né, normais, e a outra parte eles usavam para ser congressistas com poderes constituintes. E foi assim que a coisa caminhou. Para vocês terem uma ideia, como no Senado, os senadores eleitos de uma legislatura. No Brasil, a gente tem 3 senadores por estado. Numa eleição, você renova 2/3 do Senado. Na outra, você renova 1/3 do Senado. Aquela eleição de 86 foi para renovar 2/3 do Senado. Então, 1/3 do Senado, ele continuou, ele não tinha sido eleito com
poder constituinte, mas continuou na Assembleia, no Congresso Nacional Constituinte, ou no Congresso que tinha poderes constituintes. Então, veja, mesmo considerando que havia ali os parlamentares eleitos para escrever uma nova Constituição, mesmo considerando isso, uma parte desses parlamentares, um terço dos senadores, eles não foram eleitos para isso. Eles estavam fora da renovação, já que aquele terço que ia ser renovado só dali a 4 anos. Mas eles embarcaram nessa e passaram a ser também constituintes, parlamentares constituintes. E aí veja só que situação estranha, né? O cara que estava votando a constituinte, vamos supor que de manhã ele era congressista normal, à tarde ele era constituinte. O cara que estava votando a constituinte à tarde, no dia seguinte ele ia ter que votar uma verba para o município dele, uma verba para fazer uma estrada, esse tipo de coisa. O mesmo cara que estava votando hoje, agora à tarde, ou numa tarde qualquer, votando o regime de governo, ele, no dia seguinte de manhã ele ia ter que discutir lá sobre a candidatura lá da sua região, se o cara podia ser candidato ou não, quem é que ele ia apoiar naquela região. Então, qual que é a isenção de um político desse ao redigir uma Constituição, ao definir o que é melhor para o Brasil dali para frente? Não é para aquele mandato, não é para o próximo mandato, é dali para frente. Qual que é a isenção de uma pessoa assim? Terminada a Constituinte, ele ia ter que continuar ali, ele ia ter que disputar a eleição, ele ia ter que continuar a vida política dele. Se tivesse sido convocado uma Assembleia Nacional Constituinte única e exclusivamente para este fim, a hora que terminasse, a hora que fosse promulgada a Constituição, esse Congresso Nacional Constituinte seria dissolvido e não afetaria em nada, a vida política continuava normal. Normalmente, nesse caso aí, os políticos profissionais nem iriam querer se candidatar. Por que eles não iam querer se candidatar para ser constituinte? Porque ele ia ter que... Ele não sabia quanto tempo ia demorar a confecção da Constituinte, a redação, quanto tempo ia demorar para se redigir uma Constituinte, uma Constituição. Então ele não ia se candidatar. Então seria até uma vacina contra os políticos profissionais, porque ele não ia querer ficar lá reunido, discutindo o negócio, daqui a pouco acabou, vai embora, um abraço pro gaiteiro e acabou. Mas não, preferiram convocar um congresso, preferiram dar poderes constituintes para um congresso que ia ser eleito. Parte até de um congresso, uma parte dos senadores não foi eleito para isso, não foi eleita para isso, né? Então, veja que a Constituição já começou com essa falha. Para mim é uma falha de origem, né? É uma falha de origem. Você está fazendo um grupo de políticos que tem interesse nas coisas que vão acontecer lá na paróquia dele, lá no seu curral eleitoral, ele tem interesse lá e lógico que ele não vai colocar na Constituição, é um negócio que vai contra o interesse dele lá naquela região, naquela micro-região dele, você tem um interesse, o pai dele, o tio dele, o irmão dele, o filho, é prefeito numa cidade lá, como é que ele vai votar alguma coisa na Constituição que, porventura, possa atrapalhar a vida daquele parente dele que é prefeito naquela cidade? Então é lógico que ele não vai ter isenção para isso, não vai ter isenção, a gente sabe como é que funciona. E além de tudo, o constituinte, ele ia continuar sendo político, terminou a Constituinte, vida que segue, ele está lá sossegado, vai cumprir o mandato dele, e ele tem que pensar que ficou assim bem patente, né, na nova Constituição, foi que as pessoas fizeram a Constituição olhando para trás e não para frente. Esse foi um grande problema que a Constituição teve. Por quê?
que foi assim, que foi olhando para trás e não para frente. Acabava-se de sair de um período de ditadura, segundo eles, ditadura militar, né? E realmente houve alguns excessos e esse tipo de coisa. Várias pessoas haviam sido anistiadas, terroristas, pessoas que pegaram em arma contra o povo brasileiro, esse tipo de coisa. Eles haviam sido anistiados, né? E muitos deles foram eleitos, estavam lá no Congresso, ou, na pior das hipóteses, estavam representados no Congresso, e esses caras estavam com sangue nos olhos, né? Foram para a Constituição com uma faca na boca. Aí eles, ao invés de passar uma borracha em tudo que aconteceu lá, não. Eles colocaram na Constituição um monte de coisa, um monte. No próximo vídeo eu vou contar uns dados para vocês, o tamanho que acabou ficando a nossa Constituição, aí eles pegaram e, com base no passado recente do país, eles escreveram uma Constituição. Ao invés de pensar no futuro, como tornar esse país melhor, eles foram lá tentar resolver aqueles problemas lá do passado. Aqueles problemas do passado já tinham passado, tal, tem que evitar, mas não é resolver os problemas. E isso deu uma Constituição muito prolixa, com muitos dispositivos. Depois a gente vai falar direitinho cada coisa que a gente encontrou lá. Mas isso por quê? Porque eles estavam fazendo uma Constituição olhando para o passado e não para o futuro. Se olhasse para o futuro, eles iam pensar melhor nas coisas. Por isso que, depois a gente vai ver também, a quantidade de emendas que foram necessárias fazer por causa disso foi uma coisa de louco. E a gente discute isso então no próximo vídeo. Tá certo? Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.